Os casos de violência contra a mulher são bastante graves aqui no estado de Santa Catarina, números bem significativos de feminicídios e casos de violência. E hoje vamos conversar com o Sargento Paulos, também para saber um pouquinho de como é a situação em Itapiranga e um programa também que protege a mulher no nosso município. Sargento, casos graves, feminicídios envolvendo mulheres, como é a situação aqui no município? Olá, então, essa Rede Catarina de Proteção à Mulher, ela existe aqui em Itapiranga há alguns anos, né? E diante dessa criação, dessa rede, né, implantação, diversas medidas foram encaminhadas, então, para a Polícia Militar. Hoje nós temos uma guarnição composta por um homem e uma mulher, policiais, né, que então fazem esse atendimento. É um programa bem importante para a instituição e Itapiranga, assim, assusta os números e a gente teve várias situações, até antes da implantação, de feminicídios que ocorreram aqui no município, né, que é de conhecimento da maioria da população. E então, de 2020 para cá, a gente não teve mais nenhum caso grave envolvendo mulheres. Mas as medidas tem várias ativas, algumas mulheres já acabaram revogando, né? Então, acabaram desistindo, mas ainda existe e eu acho assim como cidadão, como pessoa, que é um programa importante até para ajudar as mulheres que são vítimas. Você comentou de casos anteriores ao programa de feminicídios, então desde que o programa foi implantado, nenhuma morte mais de mulher. Lá no início teve um feminicídio, 2020, se não me engano, né? Não lembro agora a data, mas depois dessa data não houve mais, né? Então, hoje a guarnição ela acaba atendendo então várias mulheres. Os dados depois vocês vão perceber que são altos, né? Para envolver só o município de Itapiranga. E então essa guarnição acaba atendendo não diariamente, né? Porque com a falta de efetivo, então eles também acabam trabalhando no plantão, fazendo outros atendimentos. Mas dentro do possível, então, a mulher é chamada por eles e para ver da situação, para existir uma sintonia entre eles, né? Até para a pessoa poder sentir uma confiança, até porque a guarnição, que a gente diz, tem que ter uma policial militar feminina, né? Até para essa aproximação. E, dentro do possível, a Polícia Militar faz o atendimento. Graciela, como que surgiu a Rede Catarina? O programa Rede Catarina, ele surgiu no estado de Santa Catarina, no município de Chapecó, que, em virtude dos altos índices de violência doméstica na cidade de Chapecó, eles começaram com esse programa e ele deu tão certo que eles institucionalizaram esse programa no estado inteiro. Então, é um programa institucionalizado da Polícia Militar, destinado à prevenção da violência doméstica e familiar contra a mulher. E aqui em Itapiranga, a gente começou o programa em 2020 e, desde então, eu e o Cabo Utsi estamos fazendo o programa na cidade. Como que funciona o programa? Existem as medidas protetivas, que são expedidas pelo Poder Judiciário, elas vêm para cá, para nós, e a partir disso a gente faz acompanhamento dessas mulheres. Como funciona? A gente entra em contato com essas mulheres pelo WhatsApp, ligações, presencialmente, e como ela se sente melhor, né? Tem mulheres que não querem que a guarnição Rede Catarina vá até elas, e a gente faz acompanhamento via telefone ou até pelo WhatsApp, né? As visitas presenciais, a mulher pode escolher se ela quer na casa dela, se ela quer no trabalho, ou se ela quer vir até aqui para a Polícia Militar para a gente conversar com ela, tirar as dúvidas que ela tem, alguma orientação que a gente pode estar ajudando ela. Nós temos, ao total, 106 medidas protetivas que foram ativas, que já foram ativadas, né, expedidas pelo Poder Judiciário. Destas 106, hoje, atualmente, são 46 ativas, né?
Então, isso quer dizer que as demais, essa diferença numérica, então, elas foram medidas que já foram desativadas, então, a pedido da vítima, ou então o Poder Judiciário e a Promotoria Pública do Estado, eles acharam melhor, então, retirar essas medidas protetivas. Mas é um número bastante expressivo, tá? São, ao total, então, 106 medidas protetivas já expedidas desde 2019, que nós fizemos um trabalho retroativo também, desde a implantação do programa em 2020. Você comentou da questão das desistências, acho que é uma curiosidade. Às vezes acontece a denúncia, vocês tomam todas as medidas, mas a mulher acaba retirando essa medida. Isso é algo comum? Sim, acontece com bastante frequência, felizmente ou infelizmente, né? Então, é um direito que a mulher tem de requerer essas medidas protetivas ao judiciário, que quem expede, quem autoriza é o juiz, né, em decisão judicial. E, da mesma forma como ela solicita, quando ela se sente ameaçada, ela também pode requerer que o juiz retire essas medidas. Então, também, na medida que a mulher se sente segura, ou então reata o relacionamento com o companheiro, ou então o agressor, né, também é o juiz que retira essas medidas protetivas. É bastante frequente, sim. E a questão da reincidência de casos de violência em medidas que foram suspensas pela mulher é frequente também? É menos frequente a reincidência, mas também ocorre. Temos situações de mulheres que têm medidas protetivas expedidas contra o mesmo agressor 2 vezes ou mais, ou até contra agressores diferentes, né? Talvez é importante de comentar que a medida protetiva ela não é somente contra o homem que é autor de violência doméstica. Então, ela pode ser também uma medida protetiva de uma violência contra filho, filha contra mãe, mãe contra filha, avó contra neta, neta contra avó. Então, são várias circunstâncias que podem trazer esse benefício à mulher das medidas protetivas. O importante é ressaltar que sempre é a mulher vítima, nunca o homem, né? Para questão específica das medidas protetivas de urgência. Como que funciona o programa? Assim, uma mulher foi vítima de agressão. Para entrar nessa rede de proteção, como que é o procedimento? Bom, tem algumas formas, né? A mulher ela pode ser tanto em um atendimento policial da Polícia Militar em si, por exemplo, em violência doméstica, quando é acionada a Polícia Militar e tem circunstância de prisão em flagrante, o autor, então, é preso, né? O autor da violência doméstica é preso em flagrante, e na delegacia, quando é feita a entrega do preso à Polícia Civil, a mulher já pode requerer essas medidas protetivas, inclusive o delegado ele pode, em sede de urgência, já deferir essas medidas e depois homologado pelo juiz, né? Então, é uma das formas. Ou então a mulher pode se dirigir direto à delegacia de polícia civil, registrar o boletim de ocorrência da violência doméstica e já requerer as medidas protetivas, que aí a Polícia Civil encaminha para o Poder Judiciário, ou então encaminhar diretamente ao fórum, que também pode requerer essas medidas protetivas, que vira provavelmente um processo, né? Processo criminal, mas também é uma forma de requerer essas medidas protetivas. O importante é registrar, de alguma forma tem que registrar essa situação de violência doméstica. E depois de instauradas essas medidas, como acontece a fiscalização por parte da polícia? Bom, como a Graciela já comentou, depois que isso vira um processo, nós somos notificados via sistema do Judiciário, que é o programa EPROC, né, sistema EPROC, dessas medidas protetivas. Então, quando o juiz expede as medidas protetivas, deferindo esse benefício à mulher, nós recebemos a notificação via sistema, nós acompanhamos o processo, nós somos nomeados dentro do processo, né? E aí nós recebemos todas as informações necessárias para nós também fazermos acompanhamento, e com isso nós entramos em contato com a vítima, para conseguir acompanhar qual o teor da decisão que o juiz então deferiu, que pode ser desde um afastamento do lar, desde a proibição do autor da violência doméstica em frequentar determinados lugares, proibição de aproximação também em determinada distância, né? E aí, a partir disso, nós fazemos, então, os contatos com a mulher, fazemos um registro da mulher no nosso sistema próprio, e aí depois nós fazemos os contatos com a mulher via WhatsApp, visitas pessoais, particulares também, e sempre, claro, prezando pelo sigilo das informações. A própria Polícia Militar, de forma institucional, ela tem um aplicativo próprio chamado PMCC Cidadão. Por esse aplicativo, qualquer cidadão pode baixar e se cadastrar nesse aplicativo, acessar informações, né, da instituição e também, inclusive, acompanhar ocorrências, gerar ocorrências.
E as mulheres que possuem medida protetiva, elas têm um adicional no próprio aplicativo, que é o chamado botão do pânico. Esse botão do pânico, ele é uma funcionalidade liberada pelo sistema Retaguarda, inclusive quem o faz aqui em Itapiranga somos eu e a Graciela. E essa funcionalidade permite com que a mulher, quando se sente em extremo perigo, em virtude da violência doméstica, inclusive com perigo de vida própria, né? E não tiver possibilidade de acionar a Polícia Militar por meio de 190 ou então de alguma outra forma pedir ajuda, ela pode simplesmente apertar o botão que é disponibilizado no próprio aplicativo e num período de 8, 9 segundos esse aplicativo ele aciona a nossa central aqui em Itapiranga, já com a localização da vítima e faz com que a viatura desloque então em prioridade extrema, em urgência, para fazer o atendimento dessa mulher que então até então está em perigo extremo de vida, inclusive. Cabutzes, qual o nível de gravidade das ocorrências que vocês atendem e também, em caso de descumprimento dessas medidas protetivas, qual a pena para o autor? Bom, de modo geral, as mulheres buscam ajuda, auxílio, quando a violência dentro do âmbito doméstico é um pouco mais avançada, que infelizmente muitas vezes é pela violência física, né? Mas hoje nós temos a Lei Maria da Penha, que rege principalmente essa questão de acompanhamento, e ela que prevê as medidas protetivas de urgência. A Lei Maria da Penha, então, ela prevê alguns tipos de violência doméstica, e não é só agressão física. Ela pode ser uma agressão moral, uma violência psicológica, uma violência patrimonial, por exemplo, né? Quando o agressor ele começa a quebrar objetos da vítima, quebra celular, quebra objetos de pertences pessoais, né? Então, são algumas formas de violência doméstica que a própria lei prevê, né? E a pena para o descumprimento da medida protetiva depois que o juiz defere esse benefício à mulher é, inclusive, prisão em flagrante em caso de descumprimento. Se for realizado uma fiscalização, por exemplo, pela Rede Catarina, pela Patrulha Maria da Penha, e for constatado o descumprimento, cabe prisão em flagrante pelo autor da violência doméstica. E acontecem bastante casos de descumprimento aqui em Itapiranga? Descumprimento acontecem com bastante frequência, no entanto, as prisões em flagrante nem tanto, né? Porque às vezes as mulheres até aceitam esse descumprimento e às vezes nem informam a autoridade. Então, tem esse benefício, às vezes não o usam como deveriam, né? Tivemos, sim, já situações onde a mulher ligou, via 190, acionou a Polícia Militar, a guarnição chegou no local, constatou o descumprimento, e então deu